Bom dia. Bom dia, bom dia. Ô, Davi, confere comigo aí, por favor. A página 125 foi, Davi? Gente, alguém me responda aí, por favor. A página 125 já foi feita? Vocês não estão me ouvindo, não? Ou não? Bom dia, Luísa. Bom dia, Juliana. Página 125 já foi? Gente, é só abrir o livro. Obrigado, Giovana. Então, a página 125 foi. A 126 também foi? Foi, gente? A 126? Meu Deus. Professor, foi 125, 126. E a 100... Obrigado. E a 127 foi? Foi. Também foi? Então tá. A 120 foi? Só recapitulando todo, a gente não fez o capítulo 10. Antes disso, a gente fez. Onde que eu parei, Davi? O recapitulando, a gente não fez nada. Nada? Não fizemos nada. Então vamos lá. A nossa prova de gramática vai ser quando? Dia 16, né? É dia 16 a prova de Não, gramática? é dia 22. 22? 19. 19? Então dá. Olha só, então vamos lá, gente. Desobedeceu ao pai e assistiu ao filme. Substituindo os termos em destaques por pronomes, tem-se desobedeceu-lhe e assistiu a ele, desobedeceu-lhe e assistiu-lhe, desobedeceu e assistiu-o, desobedeceu e assistiu-lhe, desobedeceu e assistiu a ele. Então, olha só, desobedeceu ao pai, né? Desobedeceu a quem? Então, o verbo desobedecer, ele vai ser regido pela preposição a. Então, gente, está sendo regido por a, com preposição, nós já sabemos que vai o lhe, né? Então, desobedeceu-lhe ao pai e assistiu a ele, né? Substitui os termos em destaque, os pronomes tem-se, né? No caso, por isso que o lhe sempre vai ser objeto indireto. Lembram disso, mais ou menos? Escolha a exata regência do verbo chamar. Chamamo-lo inteligente. Chamamo-lo de inteligente. Chamamos-lhe inteligente. Chamamos-lhes de inteligente. Todas as regências aqui são permitidas, tá? Olha aqui onde caiu, gente. É aquela escola que todo mundo, né, tem vontade de estar, né? Quase todo mundo, né?
Colégio Naval. Assinale a opção que apresenta a regência de verbos e nomes em conformidade com a modalidade padrão da língua. Né? Muitos adolescentes desconhecem as regras que precisam obedecer para uso saudável e produtivo da rede. A dependência à internet faz com que as pessoas se esqueçam que o mundo virtual não pode substituir o real. O mundo virtual em que o dependente à internet vive é extremamente prejudicial à saúde e às relações sociais. Assinar a opção que apresenta a regência dos verbos e nome em conformidade com a modalidade padrão da língua. Faz com que as pessoas se esqueçam que o mundo virtual não pode substituir ao real. É preferível estabelecer limites quanto ao uso da internet a sofrer as consequências. Esse do que, gente, não pode. Né? O verbo preferir. Eu prefiro gramática a matemática. Eu nunca vou falar que eu prefiro matemática do que gramática. Então, no caso, o mundo virtual em que o dependente da internet vive é extremamente prejudicial à saúde e às relações sociais. É prejudicial a. Se é prejudicial a quê? A saúde. Por isso a crase. No caso, né, um adjetivo. É prejudicial a quê? Se já é prejudicial da regência, né, da regência nominal, é prejudicial a alguma coisa, é prejudicial às relações sociais. Então, houve o fenômeno da crase aí, né? Na letra C. 4. De acordo com a norma padrão, qual é a frase que se teve o cuidado de obedecer à regência? O Colégio São Geraldo, cito a rua da rua, encerrou suas atividades. Cito em a rua, né? O preço fixado tornou-se compatível de minhas posses, tornou-se compatível a minhas posses. As regras do jogo não são possíveis por mudanças. As regras do jogo não são passíveis de mudanças. Há mudanças. Sua decisão implica uma mudança radical. Que acarreta, né? Prefiro o cinema mais do que o teatro. Como é que ficaria a correção dessa daqui, gente? Prefiro o cinema mais do que o teatro. Como que seria isso? Prefiro o cinema. Prefiro o cinema. Vai para Chedes. Prefiro o cinema A teatro. a teatro. Isso aí. Em seu álbum póstumo, o cantor e compositor Cazuza diz com sarcasmo: a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica, a burguesia não tem charme nem é discreta. Com suas perucas de cabelo de boneca, a burguesia quer ser sócia do Caltrin, quer ir em Nova York fazer compras. Ouvindo o rock mencionado, verifica-se que Cazuza cantou quer ir em Nova York. Ó, gente, vai entrar a questão da licença poética aí, porque é uma poesia, né? No encarte do mesmo álbum que contém a transcrição das letras. Gente, só um minuto aqui que minha mãe tá berrando ali. Aí não tá dando, só um minuto. Hello. Ok, Isabelle, ok, fazendo. Tá gravando, gente, a minha voz aí para vocês? Eu te escuto perfeitamente, professor. Não está travando para mim. Gente, porque o meu sinal da internet aqui tá no máximo. Não é a internet de vocês que está ruim, não?
É, deixa eu ver quem está aqui. Isabelle, Ingrid, Rian, Davi, Luiz, Lorena, João, Elizabeth, Márcia, Vitória, Fazano, Izzy, João Pedro, Maria Luísa, João Henrique e Luiz Eduardo. Gente, vocês acreditam que eu vou dar uma entrevista agora numa escola? Vou fazer uma entrevista para dar aula em uma escola? E aí, sabe qual é o tema que foi sorteado para eu dar aula? Regência. Você acredita que eu vou ter que dar aula disso? Será que eu passo? Ó, olha só, turma. Aqui quando ele fala, ó, a questão da licença poética, né? Quer ir em Nova York fazer compras. Todo mundo sabe que quem vai, vai. É igual quando vocês falam comigo. Professor, posso ir... O que vocês falam? Posso ir no banheiro? Vocês estão falando para mim o quê? Posso ir em o banheiro. Tá errado. Aí o que eu falo com vocês? Posso ir ao banheiro? Então, quer ir em Nova York? Como que ficaria correto aí, turma? Quer ir a Nova York, né? No encarte do mesmo álbum que contém a transcrição das letras, aparece escrito que ia a Nova York fazer compras. Aceitando que a letra da qual Cazuza é coautor seja realmente a que está impressa no encarte. Justifique porque na letra cantada é possível a variante de regência verbal escolhida pelo artista. Então, vamos lá. A letra cantada emprega um registro mais ligado ao coloquialismo e à oralidade. Geralmente, quando nós vamos falar, né, nós temos uma tendência a usar informalidade, o coloquialismo, né? E a letra escrita contida no encarte atende à norma padrão da língua. Quer dizer, vai entrar a própria questão da licença poética, gente. Até isso vai entrar. Né? Número 6, né? Considerando que os pronomes oblíquos o, a, os, as exercem a função de objeto direto e as formas lhe e lhes atuam como objeto indireto, complete com uma das formas entre parênteses, conforme a regência correta do verbo. O diretor já deu as ordens, não vai obedecê-lo, não vai obedecer a ele. Se não vai, o verbo obedecer já é verbo transitivo indireto, então não vai obedecer a ele. Então, aqui no caso, obedecer-lhe, né? Porque o lhe e o lei são objeto indireto. Você ainda não pagou a dívida. Quando pretende pagar? Pagar o quê? Quem paga, paga alguma coisa. Paga a dívida. Tá, transitivo direto, pagá-la. Vamos por esta agradecer o favor que ele ou que ela nos prestou. Vamos por esta agradecer a ele, né? Agradecer a ela o favor que nos prestou. Então, agradecer-lhe. Você ainda não pagou o funcionário quando pretende pagar a ele. Quando pretende pagar a ela, então pagar a quem? Pagar a ele, pagar a ela. Então, é pagar-lhe. Informo a você que tudo por aqui corre como de costume. Informo a você, né, gente? Então, informo-lhe. Informo-lhe. Porque também é objeto indireto. Tudo bem até aí? Vamos ao panorama. Leia a seguir um texto sobre a Enciclopédia Itaú Cultural, um importante recurso de pesquisa. Sobre a Enciclopédia Itaú Cultural. Quem pode ler para mim, gente, por favor, essa primeira parte aqui de enciclopédia? Esses 2 parágrafos. Posso ler, professor? Por favor. Sobre a Enciclopédia Itaú Cultural. A Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira é uma obra de referência virtual que reúne informações sobre artes visuais, literatura, teatro, cinema, dança e música produzidos no Brasil. Um trabalho que está em contínua ampliação e atualização. Aqui, o leitor tem acesso a um conteúdo multimídia sobre a arte e a cultura no país, biografias, análises de obras, informações sobre termos e conceitos empregados no universo da arte,
histórico de grupos e movimentos artísticos são, entre outros, temas dos verbetes presentes na enciclopédia. Por meio de recursos que facilitam a busca, a navegação e o cruzamento das informações, disponibiliza gratuitamente ao público, de forma abrangente e dinâmica, o conteúdo das bases de dados do Itaú Cultural. Posso continuar, professor? Pode. Orientação geral da obra. A Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira está organizada em verbetes classificados nas seguintes categorias: pessoas, grupos, obras, eventos, instituições, termos e conceitos. Essa classificação facilita a navegação do leitor, mas não restringe a pesquisa, que pode ser feita abertamente no campo de busca. A criação dos verbetes orienta-se pelos seguintes critérios: pessoas. Verbetes biográficos são incluídos, entre outros, artistas, atores, cineastas, colecionadores, críticos, dançarinos, editores, encenadores, escritores. Professor, agora que eu vi que você ainda está Não, pode ir, procurando o pode ir. livro para abrir, Pode ir, eu estou prestando devo atenção. continuar? Pode, é porque o meu saiu aqui, mas pode ir. Músicos teóricos de origem brasileira e estrangeiros que atuaram e atuam no Brasil, ou tenham produção sobre o país, brasiliana, de relevância histórica e artística. Grupos. Agremiações, grupos que marcam a história da arte brasileira e que contextualizam e facilitam a compreensão de uma visão mais ampla do panorama das artes e da cultura no Brasil. Obras. Pinturas, esculturas, revistas, manifestos, projetos arquitetônicos e ou urbanísticos, livros, músicas, discos, filmes, etc., que exemplificam a trajetória dos artistas, grupos e instituições. Ok. Instituições de destaque no processo de criação, ensino e divulgação da arte e da cultura, e na preservação da memória artística nacional. Tem os eventos, né? Espetáculos, exposições, salões, etc., ocorrendo no Brasil e no exterior, com a participação de artistas brasileiros do século XIX até a atualidade. Termos e conceitos, definições sobre escolas, movimentos, gêneros, tendências, equipamentos, técnicas e conceitos artísticos que, elaboradas de forma concisa, em linguagem simples, possibilitam um melhor entendimento dos termos e conceitos comumente utilizados no texto sobre arte. Por que a Enciclopédia Itaú Cultural pode ser considerada uma obra de referência? Porque compila informações acerca das artes e da cultura brasileira, constituindo-se como ferramenta confiável de pesquisa. É uma enciclopédia, né, gente? Então, é uma ferramenta confiável, né? Dois, os verbetes dessa enciclopédia estão organizados em quantas categorias? Quais são elas, né? No caso aqui são 6 categorias, né? Pessoas, grupos, tudo que nós lemos. Obras, instituições, eventos, termos e conceitos. É muito de observação nessa interpretação. Qual é o propósito dessa divisão? Mencionar que essa categorização facilita, ou então facilitar a navegação do leitor e ter o objetivo de tornar a pesquisa mais eficiente e direcionada. Leia agora um dos verbetes da Enciclopédia Itaú Cultural e responda às questões. Aurélio Buarque de Holanda. Data de nascimento, 3/5/1910, o ano que o Botafogo ganhou, né? Local de nascimento, Brasil, Alagoas, Passo do Camaragibe. Data da morte, 28/2/89, local da morte, Brasil, Rio de Janeiro. Biografia. Aurélio Buarque Cavalcante Ferreira, meu amigo, ó. Lexicógrafo, filólogo, tudo voltado para a palavra, tá, gente? Da Enciclopédia Dicionário. Tradutor, crítico literário, escritor e professor. Passa a infância em Porto das Pedras, Alagoas, e inicia os estudos em Maceió. Cursos preparatórios no Liceu Alagoano e, desde os 15 anos, atua como professor. Em 1930, aproxima-se de um grupo de intelectuais com forte influência no Nordeste, do qual fazem parte, entre outros, José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz.
Aos 21 anos, adota o nome Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, incorporando o sobrenome da família materna. Ingressa na Faculdade de Direito do Recife, em 32, e conclui o curso 4 anos depois. A morte do pai, em 35, lhe serve de inspiração para o conto Chapéu do Meu Pai, publicado em 41. No volume Dois Mundos, entre 36 e 37, dá aulas de português, literatura e francês no Colégio Estadual de Alagoas. Após ocupar cargos na Prefeitura de Maceió, como de oficial de gabinete e diretor da Biblioteca Municipal, transfere-se para o Rio de Janeiro, em 38, e passa a trabalhar como professor de língua portuguesa no Colégio Pedro II e no Instituto Rio Branco. A partir de 39, atua na imprensa carioca, primeiramente como secretário da Revista do Brasil, período em que se aproxima do tradutor e linguista húngaro Paulo Ronay, com quem publica, a partir de 45, os 10 volumes de Mar de História, Antologia do Conto Musical. E entre 47 e 60, produz textos para a coluna Conto da Semana, suplemento literário do jornal carioca Diário de Notícias. A convite de Manuel Bandeira, realiza, em 1940, sua primeira colaboração com dicionários, atividade responsável por sua notoriedade, levantando brasileirismos para o pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa. Ainda em razão de seu contato com o Ministério das Relações Exteriores, existente desde 38, ocupa de 54 a 55 a cadeira de Estudos Brasileiros na Universidade Autônoma do México. Bacharel em Direito, autodidata, elege-se para a Academia Brasileira de Filologia, em 56. Publica em 58 Enriqueça seu vocabulário, reunião de verbetes divulgados na revista Seleções Riders, não sei a pronúncia, gente, desde 50. Na década de 60, integra a Comissão Machado de Assis, responsável pelo estabelecimento de textos originais do autor. Ingressa na Academia Brasileira de Letras, ABL, em 61, ocupando a cadeira número 30, um imortal, né? Seu trabalho fundamental, o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, conhecido popularmente como Dicionário Aurélio, sai em 75. Comentário crítico. Considerado pelo também lexicógrafo Antônio Hawais, o Hawais é o mais completo, gente. Figura mais importante da língua portuguesa nos últimos 150 anos, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira produz o mais popular dicionário brasileiro, o Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Lançado em 75, integra um ciclo de obras responsáveis pela consolidação da independência brasileira nesse campo. As fontes adotadas para a confecção do novo dicionário são o que diferencia das publicações anteriores, já que, para elaborar o que define como dicionário moderno vivo, o autor se vale não apenas dos textos literários clássicos, mas também da linguagem empregada na imprensa e na mídia, da fala popular e dos linguajares diversos, tanto os regionais, né, profissionais, giriescos são as gírias. A atenção de Buarque à linguagem é traço relevante em todas as atividades que realiza. Assim, nos ensaios dedicados a Machado de Assis, Eça de Queiroz e Simões Lopes Neto, situados, segundo Paulo Ronay, nos confins da filologia e da estilística, o autor fundamenta as suas reflexões sobre as obras literárias em delicados exames de estilos empregados no texto. Também a poesia dedica-se a esse estudioso da língua. É sua análise minuciosa, embora concisa, dos procedimentos formais empregados na canção do exílio. A ausência de qualificativos, as repetições e as escolhas lexicais são os principais fatores em que se baseia sua leitura da composição de Gonçalves Dias, dos ensaios dedicados a versos reunidos em território lírico de 1958. Ronay destaca seu caráter pioneiro. Depois de esses artigos haverem saído na imprensa, o que principiam a surgir análises de poesia. Escreve o linguista húngaro. Exemplar desses estudos em que, segundo Augusto Meyer, está a filologia a serviço da estilística, é 3 versões de um poema de Verlaine, no qual Buarque avalia as traduções feitas por Alfonso de Guimarães, Guilherme de Almeida e Honestaldo de Penafort, da chanson de Automané, do poeta francês. Aqui pesam as escolhas lexicais. Lexicais, vocês sabem o que é, né, gente? Léxico é todas as palavras que tem na língua portuguesa. Vocabulário é o que nós selecionamos e o que nós escolhemos. Como tradutor, Buarque é reconhecido, sobretudo, pelo trabalho realizado ao lado de Ronay, para a elaboração da coletânea Mar de Histórias, Antologia do Conto Mundial, composta de 10 volumes. A obra se inicia em 45 e termina em 90, com mais de 240 textos selecionados, que incluem desde um
conto policial egípcio, escrito há cerca de 4.000 anos. As histórias do Rempsinitos até trabalhos do irlandês James Joyce, passando ainda pelas fábulas do grego Esopo e pelos contos do italiano Giovanni Boccaccio. As traduções realizadas em sua maior parte diretamente do texto original grego, latim, francês, espanhol, italiano e alemão, são responsáveis pela introdução no Brasil de autores como o dinamarquês Roger Strachan e o sueco Pil Hallström. O lexicógrafo atua ainda como contista, publicando Dois Mundos, livro dividido entre contos, retratos e quadros, no esforço de marcar as diferenças com que surgem as reminiscências de sua infância. No entanto, pondera Moacir Amâncio, o resultado final apaga essa linha. Como se percebe no decorrer da leitura, memória e ficção se fundem e produzem outra coisa, literatura. A importância da memória para esses escritos pode ser exemplificada por O Chapéu de Meu Pai, conto considerado pela crítica um de seus mais bem realizados. Desenvolvido em 2 planos temporais, o texto tem como ponto de partida um chapéu dependurado no porta-chapéus, que o narrador observa durante o velório de seu pai. Aos poucos e sem obediência a nenhuma cronologia, vai sendo composto um retrato do homem morto, utilizando, sobretudo, o presente do indicativo e não formas verbais pretéritas. A narração condensa e eterniza os fatos vividos por seu Manuel, suas características psicológicas em breves acontecimentos da cidade em que mora. Assim, embora, como afirma Amâncio, seja inútil buscar nele originalidade temática formal, o conto revela por sua estrutura a construção e o perfeito domínio exercido pelo autor sobre a técnica e a linguagem literárias. Poucas informações de Aurélio Buarque de Holanda, outros nomes: Aurélio Buarque Cavalcante Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Habilidade: pesquisador, poeta, crítico literário, ensaísta. Aí estão as fontes de pesquisas aqui, né, gente? Então, tem o vocabulário, que é o filólogo, quem estuda filologia, ramo da linguística, que trata do desenvolvimento de uma língua ou das famílias de língua, baseado em documentos escritos nessas línguas. Estilística, né, ramo da linguística que estuda as variações da língua e sua utilização, analisando o uso dos processos sonoros, sintáticos e de criação de significados. Responda as questões sobre o verbete que você acabou de ler. A que categoria pertence esse verbete, gente? Né? A categoria pessoas, pois trata da vida e obra de Aurélio Buarque de Holanda. Quais são as primeiras informações apresentadas nesse verbete, nono ano? O nome da pessoa, os campos de atuação em que ela se destacou e as datas e locais de nascimento e morte. Qual é a importância das seções, outras informações? E, nossa, tem hora que isso aqui é uma coisa. Gente, meu sobrinho só pensa em comer. Das seções, outras informações e fontes de pesquisa que aparecem ao final do verbete. Qual a importância das seções, né? Então, vamos lá. A seção outras informações apresentam palavras-chave que permitem o cruzamento de referências. Então, quando tem palavra-chave, é importante. É por isso, gente, que eu sempre pergunto a vocês sobre palavras-chave de texto. Vocês estão lembrando disso? Que as palavras-chave vão dar ideias para vocês sobre o que está sendo falado. No caso, apresenta outras formas de grafia do nome do biografado, que podem aparecer na enciclopédia, assim como algumas atividades em que ele se destacou e que podem levar a outras pessoas que realizaram atividades afins. As fontes de pesquisa, por sua vez, além de dar o devido crédito às obras consultadas para a elaboração do verbete, garantem credibilidade ao texto, pois mostram que ele se baseou em fontes confiáveis. D.
É possível afirmar que o verbete está dividido em duas partes. Que partes são essas e qual o conteúdo de cada uma delas? Escreva a seguir. Primeira parte, turma, biografia. Segunda parte, comentário crítico. Então, vamos lá. Primeira parte, né? Trata de aspectos pontuais da vida de Aurélio Buarque de Holanda, de forma objetiva, por meio de períodos e com referência às pessoas com quem conviveu, as obras que publicou e as atividades que desenvolveu. Segunda parte, né? Apresenta um balanço de suas obras, ressaltando a importância que elas tiveram para a cultura brasileira. Essa é uma parte mais subjetiva do verbete, na qual se apresenta uma opinião qualitativa acerca da obra do biografado. Foi, né? Ah, não, ainda tem aqui. 5. De acordo com o verbete, na parte que se refere à atuação de Aurélio Buarque de Holanda como lexicógrafo, qual foi a principal colaboração dele para a cultura brasileira? De acordo com o comentário crítico do verbete, o novo dicionário da língua portuguesa, produzido por Aurélio Buarque de Holanda, além de ter se tornado a mais popular obra do gênero no Brasil, se diferenciou de publicações anteriores por se valer nos seus exemplos não somente de obras literárias clássicas, mas também da linguagem empregada na imprensa e na mídia, e da fala popular e de linguajares diversos, no caso regionais, profissionais, giriescos, lembram? Com isso, o Dicionário Aurélio se converteu em uma obra moderna e viva, capaz de captar e dar conta do dinamismo da língua portuguesa, tal como falada e escrita no Brasil. Quer dizer, o dicionário está vivo, né, gente? Porque ele vai dicionarizar tanto palavras da formalidade quanto da gíria, né? Tanto linguagem profissional. Tudo bem até aí? Eu acho que agora está faltando o primeiro texto desse capítulo, né? Eu acho que é a única coisa que está faltando agora. Mas aí, como semana que vem, né, eu dou aula para vocês, aí dá, né, turma? Bem, o que está faltando para a gente agora é... Calma aí, só um minuto. É o texto, né, da página 114, né, turma? Que começa o capítulo 115, 116, né, 117, que é leitura, 118, 119, né? Agora é o que está faltando, né? Que aí eu não devo mais nada para vocês. Professor, quais capítulos do livro 2 tem que estudar para a prova? Quais capítulos, Isabela? Todos. São todos os capítulos, ó. É o livro, a prova é por livro, porque a escola geralmente dividia os capítulos em uma prova par e prova ímpar. Como está tendo uma prova só, é o livro todo. Mas, Isabela, você não sabe disso ainda, não? Não é isso, gente? Estou errado? Não, gatinha, são todos os capítulos. Né? E literatura vai ser Agatha Christie e... Me ajudem. Gente, os 10 negrinhos. E não sobrou nenhum. Gente, tem professores, eu não. Eu vou dar os 5. Porque isso foi o combinado. O combinado com a coordenação e com a direção foram os 5 capítulos. Se algum professor vai dar alguns, gente, aí eles estão fugindo da regra do que a escola pediu. Eu vou dar os 5.
tá? Comigo são os 5 capítulos. Entendi, Isabela. Bem, turma, então é isso, né? Eu não vou precisar entrar mais agora, né? Eu vou entrar normal na quarta-feira. E aí dá para fechar por nada, Isabela. Alguma dúvida até aqui? Vou até perguntar para a Suzana de novo, mas a Suzana combinou isso com a gente. Tenho certeza disso. Bem, então é isso, tá? Fiquem com Deus, uma boa sexta, bom final de semana. Um beijo, tá? Tchau.